Querido irmão, querida irmã, aqui estou para mais uma vez, toda semana, todo domingo, encontrarmos-nos para a leitura orante da palavra. Então aqui estamos para a leitura orante da palavra desse 27º domingo do tempo comum. E o texto, o do Evangelho é o de Marcos. Marcos 10, capítulo 10, versículos 1 a 12. É aquela discussão conhecida, discussão sobre o divórcio. Vou ler primeiro, como sempre, uma explicação que prepara a leitura orante. Partindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno a ele. E como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Jesus então eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus entendeu, então Jesus lhes respondeu: por causa da dureza de vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito deste ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho para este 27º domingo do tempo comum. Vamos tentar entender palavras que se afiguram bastante severas e que suscitaram nos discípulos alguma perplexidade. Vamos lá. Jesus anunciara que quem quer segui-lo é chamado a tomar a sua cruz e ir com ele. Até 2 dos discípulos se aproximaram pedindo: quando estiveres na tua glória, Senhor, põe-nos um à direita e outro à tua esquerda. Como se seguir Jesus fosse uma disputa de cargos, de privilégios e de proeminências. E os outros 10 até se indignaram contra estes 2, porque também eles pretendiam as mesmas grandezas. Então Jesus se põe a explicar que quem o seguir e tiver que tomar sua cruz, que quem o seguir e tomar a sua cruz, necessariamente é convidado a despojar-se, de uma maneira tal que não prevaleçam suas preferências, individualidades ou então autorreferencialidades, que seja a titularidade para o outro. E nesse processo de seguimento no caminho de cruz, entra
as relações do marido com a esposa, Jesus e as crianças, o discípulo e as riquezas, e assim vai. É parte do seguimento de cruz, é parte da fidelidade ao mestre que o discípulo segue, ser respeitoso, nobre e coerente nos seus compromissos matrimoniais com a mulher. Vamos lá, vamos tentar entender então a leitura mais imediata. Foi para o território da Judéia. Parece apenas uma informação geográfica. Não, ele está a caminho de Jerusalém. Segui-lo para Jerusalém, para participar da sua ressurreição, necessariamente implica também disposições a, com ele, abraçar a cruz. Aproximaram-se dele os fariseus. Muitas vezes já tinham se aproximado para pô-lo à prova. É lícito ao marido repudiar a mulher? A resposta de Jesus, o que disse Moisés, e lá estavam eles a explicar que Moisés permitira. Não se trata propriamente de uma permissão ou de uma legitimação, o divórcio. Temos aqui a resposta. Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Escrever carta não era pura e simplesmente um ato redacional. Escrever a carta significava, se o homem, na sua dureza, quisesse repudiar a mulher, uma sociedade extremamente machista, deveria escrever a carta, documentar, porque isso significava, escrevendo, documentando, que ele assumia também o dever de mantê-la, de sustentá-la. Uma mulher rejeitada, o que faria numa sociedade que não contemplava nenhum direito o da mulher? Escrever a carta significava o compromisso de sustentá-la e mantê-la em condições dignas. Então não é que Moisés tolerou, aprovou, reconheceu o direito. Se há essa dureza de coração, que o direito é repudiar, então que se assuma a responsabilidade de reconhecer pelo menos o direito à subsistência por parte daquela que foi repudiada. E aí Jesus, mas isso foi dureza de coração, porque no princípio, no começo, ou desde aqueles sonhos mais originários que Deus sonhou para o homem e para a mulher, o que era? É que houvesse uma unidade tal que formariam uma só carne. Não é um mero eufemismo, ou então uma metáfora poética. De nenhum relacionamento, absolutamente nenhum na Sagrada Escritura, encontramos formar uma só carne. Nem da mãe com o filho, nem do irmão com o irmão, nem do pai com os filhos, de ninguém, a não ser o homem e uma mulher. Formar uma só carne é formar uma só vida. Olha a grandeza do valor matrimonial. Ou seja, é uma maneira solene e sublime de seguir o Senhor Jesus no caminho da cruz. Não porque a vida matrimonial é crucificante. A cruz não querem os evangelistas apresentá-la naquele seu aspecto de dor e de sofrimento, mas é uma maneira de vencer. O caminho de cruz, todas as formas de maldades que podem demonizar as relações interpessoais. Diante de Deus não há nenhuma unidade tão consistente
quanto a da comunhão do homem com a mulher, da mulher com o seu homem. Formar uma só carne. Chega a um grau de unidade tal que a vida de um está vinculada à existência do outro. E isso não está disponível às alternativas, como se fosse uma alternativa e uma opção reservada aos interlocutores ou aos parceiros da vida matrimonial. O homem amará a sua mulher em nome de Deus. Isto é, cada gesto de perdão, de apreço, de carinho, de afeição, é retrato masculino das ternuras de Deus por ela. Cada gesto da parte dela, da mulher, por seu homem, é retrato feminino das ternuras de Deus por ele. Na realidade, não se trata de relacionamentos funcionais, segundo os talentos subjetivos de cada um, como se estivessem aí a escolher entre produtos de consumo. É um modo de assumir em nome de Deus o destino do outro, a quem Deus confiou. Confiou-a, confiou-o um ao outro. E isso é um modo de ser fiel ao Senhor até o caminho da cruz e da ressurreição. Então, o matrimônio não é uma questão apenas sentimental, afetiva, vinculada a escolhas subjetivas. É um compromisso que um assume em favor do outro por causa de Jesus Cristo. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Passemos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Meu irmão, minha irmã, se antes explicava-se, foi lido, foi explicado, tudo foi feito para que possamos agora tomar os mesmos versículos para orar. Com frequência, parece-nos não ter muito o que dizer a Deus, mas com a leitura orante é a palavra de Deus a inspirar a nossa oração. E sempre há muito o que dele ouvir. Agora vamos ouvir novamente. Ouvir ou deixar-nos impregnar pelo jogo de cenas e de palavras pronunciadas. Porém, antes é preciso a pacificação da nossa interioridade. Queira fechar os seus olhos, posicionar-se de uma maneira a facilitar o recolhimento, aquietar a própria interioridade, separar-nos do burburinho dos problemas de todos os dias, telefones, contas, compromissos, pessoas que chegam, pessoas que vão, assim vai. A necessária quietude para que Deus encontre lugar na nossa interioridade. Feche seus olhos, respire comigo profundamente e lentamente. Faça isso uma primeira vez, outra vez, isso mesmo, uma segunda vez, sem pressa,
Deus não é apressado, não precisamos nós fazê-lo. Com muita calma. Respirar uma segunda vez. Ainda uma terceira. Concentrados no ar que entra pelas vias respiratórias, infla os pulmões. E esse ciclo de vida vem e vai desde o nosso nascimento. E agora vamos pedir que o Espírito de Deus venha orar em nós. Que não falemos ao Senhor o que nos convém ou o que preferimos, mas que a palavra de Deus seja a nossa palavra. Vem, Espírito Santo, iluminar nossa inteligência, nossos afetos, nossa capacidade de falar, de ouvir e de amar. Vem, Espírito Santo do Senhor, pacificar-nos, para que cada palavra ouvida ou contemplada seja a linguagem das nossas disposições interiores a seguir Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, recriar as cenas há pouco lidas e explicadas. Reler o texto com a nossa capacidade de criar imagens, de imaginar. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. Partindo dali, qual fora a cena anterior com indicação geográfica, fora a transfiguração. Difícil dizer onde, mas partindo da última experiência, eis que Jesus está a caminho. Destino, Jerusalém. Aos que o seguem, uns fascinados por seus prodígios e outros desapontados com suas exigências de cruz. Pedro, inclusive. Aos de intenções ambíguas, aos fariseus. É lícito ao homem repudiar a mulher. Vamos tentar imaginar alguns homens de intenções malévolas, querendo flagrá-lo em algum erro. E aqui, o erro para o qual queriam induzi-lo é ensinar algo que fosse maior do que Moisés. Tudo para poder incriminá-lo. É lícito, é legal, lícito, liceidade. A legalidade nisso, se não houvesse, poderia ser acusado. Eis a pergunta de Jesus, antecipou-se. Vamos tentar vê-los a perguntar e Jesus a depois replicar a pergunta. E Moisés? Podemos até ouvir a voz do Senhor Jesus e eles a repetir. Moisés permitiu. Parece que o cenário se afunilou. É agora que ele vai incorrer em algum tropeço. Vamos tentar observar o Senhor Jesus a lhe dizer. Era dureza de coração. Moisés tinha permitido e eles tentam, mas ele permitiu. É ele o autor da nossa lei santa. É o retrato da vontade de Deus, talvez tenham querido argumentar assim. E Jesus está-lhes retornar dureza de coração. Mesmo que se entregue a carta de divórcio, seria causar sofrimento à figura da mulher. Seria um desapreço pelo feminino. A parte mais fraca
É como se quisesse, se Moisés tivesse autorizado a oprimir pessoas mediante caminhos de repúdio e rejeição. No princípio, era diferente. Ou seja, vamos ver Jesus a repetir a eles que o projeto original de Deus é que ele e ela, o casal, sejam expressão de uma unidade fundamental cuja origem primeira é o próprio Deus. A relação de comunhão interpessoal não é apenas por uma necessidade sociológica, há um mistério de Deus a ser vislumbrado aí. Como se o Senhor estivesse a falar a eles. Eles queriam flagrá-lo e Jesus os flagra. Desintegraram o sentido originário do amor interpessoal de linguagem masculina e feminina. Vamos observar um pouco mais. Poucas vezes Jesus tinha falado do amor matrimonial. E aqui está ele a se estender. Vamos tentar vê-lo. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Moisés não tem uma autoridade superior àquela de Deus. Vamos tentar observar Jesus a olhar nos olhos deles, quase a perguntar-lhes, eles doutos na lei religiosa, conhecem tudo da religiosidade da época. Vamos tentar imaginar o Senhor a olhar para eles e quase a perguntar-lhes o que faz de sua masculinidade, de que maneira a interpreta, como você acolhe a figura feminina lá em casa. Eles que não querem ir para Jerusalém, eles que se pretendem autorizados a separar o que Deus uniu. Quem é o centro? A vontade e o projeto de Deus ou a interpretação deles? Talvez eles baixem a cabeça. Vamos tentar vê-los. E agora, um novo passo. Vamos nos colocar lá naquelas cenas. Estamos a seguir Jesus, vamos com Ele, queremos ser muito religiosos, aliás. Mas, vamos com o Senhor. Talvez Ele pergunte como vão as coisas lá em casa. Qual é o respeito, com qual respeito eu me volto para aquela mulher ou marido que comigo faz parte de um projeto de Deus. Talvez ele perceba ao olhar para mim, o Senhor, que lá em casa, por vezes há durezas, tiranias, malevolências, incompreensões, ou então exploração, de muitas formas, de muitos modos. E o Senhor talvez queira perguntar o que pode fazer melhor, o que falta. Talvez o Senhor queira rezar comigo para que lá em casa eu possa viver de maneira mais nobre a minha condição de esposo, de esposa, tudo em vista de uma resposta amorosa a Deus que me fez capaz de amar. O que o Senhor lhe diria acerca da sua vida lá em casa? Ele conhece.
é hora de escutá-lo.